Em quantas situações dentro do teu casamento você tem sido reprovado? É isso mesmo que você ouviu. A pergunta é, em quantas situações você tem sido reprovado? Hoje eu vou destrinchar quais são as ações que você precisa ter a partir de hoje para se tornar um aluno nota A dentro dessa escola, para que a partir de hoje você comece a agir e seja aprovado diante de qualquer circunstância. E aí, lindos e lindonas, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e nesse vídeo eu vou provar para você que é possível sim você se tornar um marido ou uma esposa nota A no que se diz respeito às matérias dentro do seu casamento. E vocês, depois desse vídeo, vocês deixarão de ser reprovados dentro dessa escola. Escola essa que é o casamento. Casamento é uma escola. Mas primeiro, se inscreve no canal. Faz isso por você. Aqui você vai ter conteúdo, vai ter ferramenta que vai auxiliar na construção de um casamento próspero, o seu casamento próspero. Ativa também o bendito desse sino, para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Assim você não vai perder nada e com certeza vai sair ganhando na construção desse casamento próspero que você quer, beleza? Agora sim, bora de conteúdo. Quanto tempo você estudou para se tornar o profissional que você é hoje? Eu sei que você vai me falar que nunca parou de estudar. Eu sei. Mesmo depois de anos exercendo essa atividade, você não parou de estudar. Mas, por exemplo, um médico, ele estuda em média 6 anos, fora a especialização, fora a residência. Para se tornar um advogado formado, a pessoa precisa estudar 5 anos em uma universidade. Um engenheiro, a mesma coisa. Ele é considerado engenheiro depois de 5 anos. O mesmo acontece em uma função que não exija tanto tempo de um estudo formal. Leva anos para que você seja considerado um perito dentro daquela área. Por exemplo, um pedreiro, um encanador, um pintor. Você só vai contratar ele se ele tiver experiência. Você não vai exigir dele um diploma na parede, mas você vai exigir dele que ele seja perito naquilo. E para você ter uma ideia, para embasar o que eu estou te falando, existe uma teoria que é a teoria das 10.000 horas. O que é isso? É uma teoria da década de 90, de um professor da Universidade da Flórida, o professor Anders Ericsson. Ele estudou profissionais de alto nível, como atletas de alta performance, mestres em xadrez de altíssima competitividade, músicos de nível mundial. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que leva 10.000 horas para você atingir o auge de qualquer assunto que você se dispuser a aprender. O ponto onde eu quero chegar, que para todos os assuntos que você não domina e não tem o conhecimento, para que você se torne um perito, vai ser necessário uma escola. Ou, no mínimo, vai exigir que você estude por conta própria. Então me fala, por que antes de casar as pessoas não procuram estudar sobre o assunto? Não procuram entender quais são os princípios, quais são os comportamentos que o homem e a mulher terão que ter dali para frente? Quais são os papéis de cada um? Por que as pessoas não estudam a respeito do casamento antes de entrar no casamento? Me explica por que para você conseguir uma habilitação, além de pagar as taxas, você tem que se matricular numa autoescola, você tem que estudar sobre as regras de trânsito, você tem que fazer prova prática e prova teórica. E para que duas pessoas que são totalmente diferentes uma da outra se casem, basta ela pagar uma taxa no cartório e marcar a data. Me explica o porquê. Porque o casamento é essa escola. É dentro do casamento, é na prática que você vai aprender a ser marido e ser esposa. Quando você se matricula em uma universidade, é para você aprender a ser alguém que você ainda não é. É para você aprender a se tornar alguém que você nunca foi. Então pensa comigo, você nunca foi marido, você nunca foi esposa. Você se matriculou na escola do casamento para aprender a ser marido, para aprender a ser esposa. Agora, como toda escola, existem lições que precisam ser aprendidas, matérias que precisam ser estudadas, provas que precisam ser superadas. E nesse vídeo eu quero falar sobre 4 dessas matérias. Eu sei que a gente poderia ficar aqui falando sobre as lições que o casamento ensina durante muito tempo, mas nesse vídeo eu vou falar sobre 4, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, meu casamento é uma escola. Assim eu fico sabendo, assim eu entendo que você curtiu e quer mais. Daí eu preparo uma parte 2 desse conteúdo, do casamento é uma escola. E falando em curtir, se você ainda não deu joinha nesse vídeo, não custa nada. Dá esse joinha, aperta, toca nesse curtir que tem aí e faz esse vídeo bombar, faz esse vídeo ir para outras pessoas. Eu vou te dar 2 motivos para você fazer isso agora.
O primeiro motivo é que quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom, que o conteúdo é relevante. E o que ele faz? Ele distribui isso para mais pessoas. Distribuindo esse conteúdo para mais pessoas, a probabilidade de ajudar mais casais fica muito maior. O segundo motivo é que você é uma pessoa próspera e que transborda na vida dos outros. Nesse caso, curtindo esse vídeo, você está transbordando na minha vida e na vida de milhares de outros casais que vão assistir esse vídeo ainda. Então, curte o vídeo, esse é o momento, aperta aqui. A primeira lição que o casamento ele vai te ensinar é sobre o seu caráter. Dentro do casamento, o seu caráter será moldado, o seu caráter será tratado. O seu casamento ele deve representar o céu aqui na terra. Ou seja, o casamento entre marido e mulher é a representação do casamento entre Cristo e a igreja, onde o noivo ele é capaz de entregar a própria vida em sacrifício pela noiva e a noiva se apresenta santa e imaculada. O problema é que, infelizmente, muitos casais não descrevem o seu casamento como algo celestial. Isso acontece porque cada cônjuge ainda não permitiu que o seu caráter ele seja moldado na verdade do matrimônio. Cada um deve permitir que o caráter de Cristo seja instalado na própria vida. A segunda lição que o casamento ensina diz respeito à renúncia. E o que é renunciar? Renunciar é você abrir mão de alguma coisa, é abdicar de uma posição, é desistir de suas próprias vontades, que na maioria são egoístas, sim, pelo bem e o prazer do cônjuge. Não basta simplesmente desejar ser feliz, é preciso construir e merecer essa felicidade. E a sua felicidade está na felicidade do outro. Ou seja, precisamos nos esforçar para fazer a vida do nosso cônjuge mais feliz e prazerosa. Todo casamento próspero ele precisa de um alicerce forte e bem fundamentado. E renúncia é um comportamento importantíssimo. Haverão momentos de crise que você vai ter que escolher. Ou você tem paz ou você tem razão. Você vai ter que escolher renunciar à paz ou renunciar à razão. A terceira lição, além de ser um comportamento divino, é um ato de inteligência. A terceira lição é sobre o perdão. Muitas vezes as pessoas têm mais facilidade de perdoar aqueles que são de fora do que liberar perdão para aqueles que são da própria casa. Como assim? Os de fora podem fazer o erro que for, os da casa, não. E por mais simples que tenha sido o erro do outro, a falta de perdão ela vai fazer o quê? Ela vai trazer à tona várias e várias vezes aquele mesmo assunto. E isso vai desgastar as estruturas do casamento, vai minar, vai colocar explosivos nas estruturas do casamento e vai impedir vocês de prosperar como casal. E por que eu digo que, além de divino, é uma atitude inteligente? Porque os benefícios que o perdão gera em quem libera o perdão são incrivelmente transformadores. Uma pessoa que não perdoa, ela está mais propensa a desenvolver uma enfermidade como um câncer, por exemplo. E o perdão, em 3 níveis, ele vai gerar saúde física, emocional e espiritual. E por que perdão em 3 níveis? Porque o perdão existe, primeiramente, em nós, perdoar a si próprio. Cara, para de ficar se julgando, se perdoa. O segundo nível é perdoar a quem te fez mal. Libera essa vida, perdoa ela. E o terceiro nível é você perceber que fez algo errado e pedir perdão para outra pessoa. A última lição que eu quero falar nesse vídeo é a humildade. A humildade ela é a raiz de todas as outras virtudes, de todas as outras lições que eu falei anteriormente. Todos os princípios que fazem um casamento prosperar, eles são regados pela humildade. Somente quem é humilde reconhece que não sabe e que precisa de ajuda. Somente uma pessoa humilde reconhece que falhou, reconhece que falha. É praticamente impossível que um cônjuge nunca erre com o outro. Mas ser humilde é a qualidade que nos permite reconhecer a nossa natureza falha. É a qualidade que nos permite admitir cada uma das nossas faltas. E somente assim vai ser possível você viver o perdão da última lição, da lição anterior. Não seja arrogante. O casal que se fortalece, passa anos juntos, é aquele que entende o que Deus ele falou em Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. E quando eu digo homem aqui, eu estou falando de mulher também. Não é bom que a mulher esteja só. Quando você entende essas palavras do Senhor, você assume a posição de servir a vida do seu cônjuge. Isso é humildade. Depois dessas 4 lições, o que eu preciso que você entenda é: pare de dificultar a sua própria vida. Pare de querer lutar com as armas que você recebeu aqui nessa terra. O casamento ele é algo do céu. Então o que você precisa é de um armamento dos céus. O que você precisa é dos princípios acerca do casamento. Tenha sabedoria em reconhecer que você não sabe
e que pode aprender com outras pessoas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Eu tenho um arsenal de princípios para passar para vocês nos próximos dias para abençoar o seu casamento. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.